Acho que já estamos no momento de iniciarmos esse nosso encontro do Clube de Leitura da AMB. Eu gostaria de dar uma boa noite a todos os participantes aqui presentes, em especial aqui ao nosso vice-presidente cultural, Tiago Brandão de Almeida, ao nosso assessor cultural, Antônio Clementim, e, em especial, para a nossa convidada de hoje, a professora Lourdinha Leite Barbosa. Eu vou ler aqui um mini currículo da professora Lourdinha, né, para fazer uma apresentação, para vermos de quem se trata, né? Quem é que está conosco aqui como convidada. Maria de Lourdes Dias Leite Barbosa, que é mais conhecida como Lourdinha Leite Barbosa, professora de literatura, vinculada à Universidade Estadual do Ceará, é mestra em literatura brasileira pela Universidade Federal do Ceará, UFC, diretora da Academia Cearense de Letras, ACL, pertence à Academia de Letras e Artes do Nordeste, Ceará, a ALANE, da qual foi presidente, e também a Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes, a ILCA, a Sociedade Amigas do Livro e a Associação dos Bibliófilos do Brasil. Ela tem algumas publicações, tem um ensaio Protagonistas, de Raquel de Queiroz, Caminhos e Descaminhos, que foi publicado pela Pontes Editores, em 1999, também um livro de contos, A Arte de Engolir Palavras, publicado em Recife pela editora Bagaço, em 2002. A obra 100 anos de Raquel de Queiroz, Vida e Obra, ela como organizadora ao lado de Cleodene Aragão, publicado pela editora Inesp em 2010. Também um livro de contos, Pela Moldura da Janela, que recebeu os prêmios Milton Martins, da Academia Cearense de Letras, e da Secretaria de Cultura do Ceará. Foi publicado pela Top Books em 2011, e o livro Barão de Camusim, uma história real contada com os fios da imaginação, Memórias, publicado em Fortaleza pela Terra da Luz Editorial em 2016. Seja muito bem-vinda, professora Lourdinha, uma satisfação e uma honra muito grande tê-la conosco aqui no nosso clube de leitura. E a obra que nós vamos estudar hoje é O 15, de Raquel de Queiroz, igualmente cearense. Gostaria só de lembrar a todos os participantes, principalmente aqueles que estejam comparecendo pela primeira vez no nosso encontro mensal, que nós fazemos esses encontros mensalmente, às últimas quartas-feiras de cada mês, e ao final da apresentação de um convidado a respeito da obra e do autor da obra, nós fazemos também um debate, comentários, né, questionamentos ao expositor a respeito da obra, enfim, tornando-a dinâmica e mais interessante para todos. Então, a expositora, nossa convidada, Lourdinha, vai fazer uma explanação sobre a obra O 15, né, e sobre a autora Raquel de Queiroz, algo em torno de 40 minutos, né, com a flexibilidade aí necessária, e em seguida partiremos para esses debates. Então, aqueles que tiverem perguntas, que coloquem aquela mãozinha, né, essa mãozinha que eu coloquei aqui na minha tela, ou então, se preferirem, que façam uma pergunta aqui no chat, que nós faremos com que a professora Lourdinha também possa complementar, né, as suas informações respondendo a essas questões, tá certo? Então, passo, então, a palavra para a Lourdinha Leite Barbosa. Está com a palavra, professora. Muito obrigado. Boa noite. É uma alegria, um prazer estar aqui falando sobre a escritora Raquel de Queiroz e o 15, e quero agradecer o convite ao Clube de Leitura da Associação dos Magistrados Brasileiros e ao Clementim, que me fez o convite. É um prazer estar com vocês. Vou
Posso começar? Fique à vontade, professor, está com a palavra. Bom, o 15 é um marco na história da literatura brasileira. Em 1930, a publicação de um romance surpreendeu o meio literário pelo tema, pela linguagem econômica e, principalmente, por se tratar de um livro escrito por mulher. E mulher nova, assim se surpreendeu Graciliano Ramos. Chegou-se a duvidar da autoria do texto. O romance O 15 era o 15 e a autora Raquel de Queiroz, que ainda não completara 20 anos. Daí essa questão de aqui no Ceará se questionar no início, será que aquela menina escreveu realmente esse livro? Porque um tema pungente e o livro fugia totalmente ao tipo de escrita feminina da época, sem qualquer sentimentalismo ou derramamento. Quando, em 1929, uma doença pulmonar obrigou Raquel a um repouso rígido no sítio Pici da família, ela aproveitou para escrever às escondidas, depois que todos dormiam, à luz de um lampião, deitava-se no chão e escrevia o romance. O romance que conquistaria o prêmio da Fundação Graça Aranha e lhe traria renome nacional. Diante da reserva com que ele foi recebido pela crítica no Ceará, Raquel resolveu enviá-lo para o Sul, para o Rio e para São Paulo, onde sua prosa forte impressionou intelectuais da estatura de Augusto Frederico Schmidt, Mário de Andrade, Agripino Greco e Gastão Cruz, que não pouparam elogios à estreante. Talvez o grande impacto causado pelo romance se deva ao fato de que, ao lado da preocupação com o social, tem início um questionamento que se intensificará nos romances seguintes sobre a condição da mulher. E tudo isso vazado numa linguagem simples e viva, sem exagero, bem diferente, como eu falei, da maneira como as moças escreviam na época, que escreviam muita poesia e poesias muito adocicadas. A partir do livro de Raquel, as mulheres passaram a escrever de um modo diferente. Aqui no Brasil, não é? Como se diz. A obra filia-se à ficção regionalista ou neorrealista que orientou o romance nordestino nas décadas de 30 e 40 do século XX. Segundo Alfredo Bose, se comparada à Bagaceira, de José Américo de Almeida, que é considerado o livro inaugural do romance de 30, o 15 está mais próximo do ideal neorrealista que presidiria a narrativa social do Nordeste. A narrativa se desenrola no sertão e na capital do Ceará durante a grande seca de 15. Como aqui nós temos muitos nordestinos, nós sabemos que as secas são nomeadas de acordo com o ano em que aconteceram. Daí o título, o 15, a grande seca do 15. As personagens, naturais e humanas em sua realidade dramática, dividem-se em dois grupos sociais, os donos da terra e os que nela trabalham. Ao lado da ação, que tem como núcleo o drama da seca, há outra que focaliza o desencontro amoroso de Conceição e Vicente. Ao longo da narrativa, vão se intercalando
os dois núcleos, os dos retirantes e o dos fazendeiros. Desde o sertão até o litoral, originando um curioso jogo temporal e espacial, sem que haja interferência na ordem cronológica dos acontecimentos. Essa ordem temporal e espacial é muito interessante, porque o narrador, como demiurgo, ele vai no sertão, ao mesmo tempo ele vai à capital, ao mesmo tempo ele volta à fazenda do Vicente, então há um curioso jogo temporal e espacial. Os capítulos são apenas numerados de 1 a 26. O início do romance, o romance trata da penosa fuga do vaqueiro Chico Bento com sua família e, ao mesmo tempo, sim, esse eu já falei para vocês. Nesse delineamento de drama e personagens surgem as crendices, que vocês devem ter visto no início do romance, quando a avó de Conceição olha para o céu e pede chuvas a São José, porque o dia de São José é considerado o último dia que seria previsto para haver um bom inverno. Embora a ciência diga que a passagem do equinócio, para o sertanejo, não. Para o sertanejo, é São José que resolve enviar ou não chuvas para o sertão. A força dessa tradição é o parágrafo que dá início ao romance, em que Dona Inácia pede chuva ao santo, eu já falei, e o diálogo entre Conceição e a avó registra as expectativas das personagens em torno da chegada do inverno. Mas, enquanto a avó acredita em São José, Conceição mostra-se descrente e busca apoio nos fenômenos da natureza. Aspas. E a lua limpa, sem lagoa, chove não. Pode-se, portanto, afirmar que, quando a história tem início, já se configurava o fenômeno climático provocador do desequilíbrio na narrativa. Então, a narrativa, quando tem início, já existe esse desequilíbrio, já se percebe que haverá um desequilíbrio. O narrador, nos 3 primeiros capítulos, introduz os principais personagens, começando por Conceição e por Dona Inácia. As 2 mulheres, avó e neta, dividem a velha fazenda Logradouro e, embora unidas por fortes laços afetivos, veem o mundo de forma completamente diferente. Dona Inácia se mantém fiel aos velhos padrões em que foi criada, ao passo que Conceição, uma intelectual independente, possui ideias próprias que chocam a avó. Em seguida, são introduzidos Vicente, primo distante de Conceição, que com ela forma o par romântico da narrativa, que no final não vai dar certo, e o vaqueiro Chico Bento, cuja via crucis irá comover os leitores. O espaço em que circulam as personagens de Raquel de Queiroz é de suma importância para a compreensão de sua obra, pois o grande amor que desde cedo nutriu pelo sertão e a forte ligação que sempre manteve com as pessoas do campo conferem-lhe o vigor com que fixa tipos humanos e paisagens rurais ou urbanas da região nordestina. Há um fato muito interessante, porque Raquel nasceu em Fortaleza, mas com 45 dias de nascida, ela foi levada a cavalo para o sertão. Daí, então, esse amor tão grande que ela sempre nutriu pelo sertão.
Ainda que as fazendas nordestinas, em sua rusticidade, não pudessem ser comparadas às do sul do país, com exceção de algumas fazendas pernambucanas, a aristocracia rural sempre gozou de prestígio social e político, mesmo vivendo distante do poder central e tendo que superar as dificuldades naturais de uma região pobre e sujeita a frequentes estiagens. É esse cenário duro e sofrido que Raquel de Queiroz transporta não só para seus romances, mas também para boa parte de suas crônicas, como Fazenda Velha e Açude, em que descreve a Fazenda Junco, propriedade de seus pais, que o pai dela era juiz também, foi juiz em Quixadá, que é o lugar onde ela vai colocar a fazenda. Boa parte de suas Fazenda Velha e Açude, em que descreve a Fazenda Junco, propriedade de seus pais, e Terra, em que fala do Não Me Deixes, sua própria fazenda. Aqui, aspas, aqui a gente tem um mínimo, e até esse mínimo é chorado. Nem paisagem, no sentido tradicional de paisagem, se tem. Pode-se afirmar que a memória desempenha importante papel na criação da escritora, que, a partir da expressividade linguística, transfigura espaços geohistóricos e lhes dá novos significados. Exemplo disso é a fixação, no contexto fictício, de lugares que existem na realidade, com o objetivo de dar uma aparência real à situação imaginária. Vocês perceberam que há muitos lugares citados no romance O 15. Todos são lugares reais. Quixadá, a cidade que fica próxima da Fazenda Junco e da fazenda dela, Não Me Deixes, Fortaleza, e os vários lugares em que o vaqueiro vai passando em sua via crucis até Fortaleza. Isso a Raquel faz em vários romances dela, não somente no 15. No 15 há mais, porque vocês lembram-se da dona da fazenda, a dona Marocas, que mandou soltar seu gado de raça porque não queria pagar o seu empregado de anos que trabalhava na fazenda, que ele soltasse o gado, podia ficar, e os animais, todos os animais, podia ficar na casa, mas não trabalhando para receber o seu salário. São inúmeras as passagens que se referem explicitamente a espaços existentes, efetuando uma espécie de ponte entre a realidade e a ficção, com o intuito de produzir a ilusão de real. O itinerário, por exemplo, do Chico Bento, ele fala da Estrada do Castro, Baturité, Acarape, Fortaleza. São todos espaços reais que alguns já não têm mais o mesmo nome. A Casa da Fazenda, das duas, da avó e da neta, é apresentada em poucos trechos e revela um ambiente simples e despojado. O narrador descreve a proporção que as personagens penetram nos cômodos, como se as coisas fossem percebidas através delas. Aspas. E Conceição, com o farol de querosene pendendo do braço, passou diante do quarto da avó e entrou no seu, no fim do corredor. À proporção que a protagonista vai clareando o ambiente, este vai revelando a alma das mulheres que ali vivem. Não é a fachada, com o alpendre e as redes alvas de longas varandas, que indiciam a personalidade das personagens, mas o interior, com seus objetos pessoais, como o quarto do santuário, que é o oratório, como no Nordeste se chama, santuário,
onde Dona Inácia dedilha o rosário, a estante do avô, cujos livros Conceição conhece quase de cor. É interessante, outra coisa que eu queria chamar a atenção é que as leituras, a Conceição, quase todas as protagonistas da Raquel, têm muito da própria Raquel. A Conceição é professora, a Raquel era professora. Vicente, o primo por quem Conceição se apaixona, Raquel foi apaixonada, ela criou esse personagem a partir de um primo por quem ela se apaixonou quando era adolescente. O Vicente foi calcado. Então, é um fato muito interessante. Quando nós estávamos fazendo mestrado na Universidade Federal do Ceará, nós a convidamos para um seminário que nós realizamos, Raquel de Queiroz, Sertão e Litoral. E ela participou de todas as palestras. No final, a gente saía com ela, ela gostava de beber um vinho, a gente sentava no lugar e conversava, todo mundo muito à vontade. Numa dessas reuniões, no final, nós estávamos saindo. Quando paramos num sinal de trânsito, uma moça do lado falou: tia Raquel. Aí ela virou-se e por minutos conversaram. Quando o sinal abriu, eu perguntei para ela, porque eu também a chamava de tia, pelo motivo que eu já disse anteriormente aqui, quem não estava presente, eu vou dizer, porque o irmão dela, Roberto de Queiroz, que foi juiz federal em Fortaleza, ele era casado com a minha tia, e eu passava as férias lá com as minhas primas, e essa convivência eu chamava também de tia. Eu disse: tia Raquel, mas essa moça a chamou de tia, ela é filha de quem? Porque você só tem sobrinhos, filho da Maria Luísa e filho do tio Roberto. Aí ela disse: ela é filha do Vicente. E eu, questão de segundos, ali, eu disse: Vicente. Pensei assim, de repente, a ficha caiu. Eu disse: tia Raquel, você está rompendo o tênue fio entre realidade e ficção. Era o Vicente, que era o personagem em quem ela se inspirou. A moça era filha daquele primo por quem ela tinha tido uma paixão de adolescente. Falando da fuga, em O 15, a luta das personagens contra a seca revela um espaço social de miséria que expulsa seus habitantes e os reduz a nada. Embora todos sejam arrastados pelo flagelo, os que nada possuem, a não ser o direito de trabalhar a terra alheia, são os que mais penam por não ter qualquer perspectiva de salvação. Enquanto os donos da terra, mesmo a duras penas, conseguem manter o status. A desigualdade social, que antes era disfarçada por uma convivência amigável, é potencializada pela estiagem e pelo consequente êxodo rural. Ao longo da narrativa, a autora denuncia direta ou indiretamente as injustiças sociais cometidas contra os desafortunados. Logo nos primeiros capítulos, a proprietária da fazenda Aroeira, outra que é interessante, porque a Raquel ela declarou e deixou escrito muita coisa que a gente pode saber como foi que as personagens delas foram criadas. Então, a Dona Marocas era uma parente dela, uma parente dela já mais idosa, e que ela deixou muito dinheiro, essa mulher que mandou soltar os animais da fazenda. Então, a gente vê logo no início a revolta, a indignação das pessoas que trabalham com o Vicente na fazenda dele, com a atitude de Dona Marocas. Aspas, aquela velha doida, mal empregado, tanto gado bom.
Ela prefere perdê-lo a arcar com a manutenção da fazenda e daqueles que dela tiram seu sustento. Não respeita sequer os direitos do antigo vaqueiro, Chico Bento, que se vê abandonada ao seu trágico destino. Aspas. Você pode tomar um rumo, ou se quiser, fique nas aroeiras, mas sem serviço na fazenda. Já nos outros capítulos, que tratam da fuga dos retirantes para a capital, o narrador confronta os modos de retirada e as expectativas de futuro dos dois grupos, enquanto a velha Inácia parte com a neta de trem, tendo despachado a bagagem, deixado junto a si apenas os objetos pessoais, o vaqueiro, símbolo do retirante, sai a pé com a família, levando os poucos pertences numa burra e, no meio da carga, o filho menor. Já que seu sonho de viajar de trem com a ajuda do governo morrera nas mãos do encarregado da distribuição de passagens, que, como tantos outros, aproveita-se da seca para enriquecer. Ainda hoje, durante a seca, embora a situação seja outra, mas há críticas aos políticos que mandam carros-pipa só para os seus eleitores e tal, os fazendeiros que cobram por água, que são a água que é retirada dos açudes. Já nos capítulos que tratam da fuga dos retirantes para a capital, o narrador... sim, já falei. Se a velha fazendeira pode retirar suas reses para a Serra de Baturité, que é outro lugar real, onde possuía outro pedaço de terra, Chico Bento teve que trocar um boi, uma vaca, um garrote e ainda o gibão de couro, tudo que conseguir amealhar durante uma vida inteira por uma burra e mais 50 mil réis. Os donos da terra têm recursos e esperança de salvar pelo menos uma parte de seus animais, como afirma a Conceição. Aspa, Madrinha Inácia, da cidade, teria o cuidado de mandar, de vez em quando, umas arrobas de caroço de algodão para ajudar o trato. Na serra, poderia ser que escapasse muito. Ou, a fala do Vicente, enquanto houver juazeiro e mandacaru em pé e água no açude, trato do que é meu. Além do mais, sempre lhes resta a terra, ao passo que os deserdados da sorte perdem as forças, as carnes e, por último, a dignidade pelos caminhos, e veem-se obrigados a pedir esmolas ou até mesmo a furtar para salvar sua família e a si próprios. Assim, o sonho de Chico Bento de tornar-se rico no norte, acalentado durante uma noite, não resiste aos primeiros dias da viagem, cujos acontecimentos funestos o transformam num ser passivo e resignado, espectro do antigo homem. O leitor é testemunha impotente desse percurso, infindo de perdas. Um filho morre, outro foge, a cunhada se desencaminha. Segundo Teoberto Landim, a história da seca é uma história de passividades, diante da falta de solução para o repetitivo flagelo. Conceição, além de ser professora, ela distribuía os alimentos no campo de concentração. Esse campo de concentração era, na realidade, um imenso cercado que não oferecia a mínima condição de alojar centenas de miseráveis com dignidade. Ali eles eram jogados sem qualquer preocupação higiênica. Para a família de Chico Bento, esse acampamento assemelha-se a um curral, onde as pessoas, do mesmo modo que o gado, são tangidas sem esboçarem um só protesto. Aspas.
e se viram levados através da praça de areia e andaram por um calçamento pedregoso e foram jogados a um curral de arame, onde uma infinidade de gente se mexia, falando, gritando, acendendo fogo. Os habitantes da cidade não veem os retirantes com indiferença e com desconfiança e fecham as portas quando eles se aproximam. Conceição mantém-se informada do sertão através de retirantes. E numa dessas conversas ocorre o que causou a separação dela e de Vicente, quando uma moça que morava na fazenda de Vicente conta para Conceição, diz para a Conceição que Vicente está tendo um caso que estão falando, que ele tinha um caso com a filha do vaqueiro. Então, Conceição, sem qualquer conversa com o Vicente, sem qualquer comunicação, que a comunicação deles, mesmo antes, era uma comunicação totalmente incompleta, ela não pede satisfação ao rapaz e se afasta totalmente dele. Bom, Conceição, ao se separar de Vicente, ela passa a ver nele defeitos que antes ela considerava como qualidades. Aquele homem forte, que era muito terra, amava a terra, um homem simples, ela via nele as qualidades. Depois ela passa a ver que essa distância, esse distanciamento intelectual é que vai separá-los de uma vez por todas. E também porque a avó da Conceição diz para ela que isso é normal, que os homens, como se os homens tivessem direito e as mulheres não, que isso era uma coisa natural. E Conceição não vê assim, ela não vê a situação assim. Ela acha que a mulher também teria o direito, não é o direito igual ao homem, mas o seu companheiro teria que respeitá-la. E a avó lembra-se do passado, de coisas que aconteceram. Então, Conceição busca uma maneira de continuar uma vida ativa no trabalho e adota um filho, já que nesse romance o problema maior da Conceição é que ela gostaria de ser mãe, mas a maternidade está ligada ao casamento e ela decidiu que não casaria, que ia permanecer solteira. E a avó dela diz que mulher solteira é um aleijão. Pensa o oposto da personagem. Acho que eu já falei demais. O que vocês acham? Eu acho que agora é hora de se debater. Ótimo, muito bem. Agradecemos, professora, né, os esclarecimentos, os comentários a respeito dessa obra, que realmente, para quem é nordestino, principalmente como eu, né, como tantos aqui, né, sabem bem, né, o sofrimento, a luta que é pelo pão, pela água, pelo emprego, né, aqui no sertão. E é impressionante como a gente percebe que, quase 100 anos depois dessa obra ter sido escrita, parece não ter mudado muito esse cenário. Claro, alguma coisa já avançou, mas ainda estamos presos a esse passado, né? Então, é uma obra que é atual para o momento em que ela foi escrita, né, em 1930, mas é também uma obra do futuro, né?
100 anos depois, nós ainda estamos vivenciando um cenário bastante parecido, né? Ela, em outras obras, também tinha essa mesma, vamos dizer, uma linguagem bem popular, essa mesma pegada, né? Desse realismo mesmo da situação do povo sertanejo. Sim, eu fiz um trabalho, meu trabalho de mestrado foi sobre as protagonistas de Raquel. Todas são mulheres fortes, mas que terminam não realizando o seu desejo, como Conceição, que foi a primeira, e todas elas tratando de um dos problemas que a mulher passou, principalmente a mulher nordestina, como a Conceição, que é o problema da maternidade, da busca da maternidade, está ligada ao casamento. E ela resolve permanecer solteira e não pode ter um filho, porque se na época ela tivesse um filho, seria um escândalo. Então, ela adota o filho do Chico Bento e tem por ele, ela mostra já no final que é um amor filial. Eu posso dizer que tenho um filho, não é? Ela diz isso já no final do livro. E então, todas as protagonistas, cada uma, a minha hipótese é de que elas representam um problema que a mulher viveu, vivido pela mulher. Esse é o primeiro, depois no Caminhos de Pedra é a separação, que na época a personagem se separa e é discriminada pela sociedade, onde ela trabalhava, ela perde o emprego, e ele diz que ela não encontrará mais trabalho em lugar nenhum, porque ela abandona o marido e começa a ter uma relação com um amigo, com um companheiro. Ela era ativista. Tudo semelhante a Raquel, que foi encarregada quando ela escreveu 15, ela ganhou o prêmio Graça Aranha, e nessa viagem ao Rio, ela fez contato com o pessoal do Partido Comunista e eles a indicaram para fazer uma célula comunista do partido em Fortaleza. E ela escreve Caminhos de Pedra, tratando dessa relação dos intelectuais com as pessoas que faziam parte do partido, os operários, como era difícil. E o caso da Noemi, que se separa, e a separação é um escândalo, ela perde o emprego e não consegue mais trabalhar. O outro que é um livro biográfico, que é As Três Marias, ela fala do problema também da virgindade. E ela mostra a vida dela dentro do colégio interno, depois fora. E vai para o Rio de Janeiro depois e se apaixona por um médico e engravida e volta. Não tem também uma comunicação. Eu acho que há muita falta de comunicação nos romances da Raquel, assim, entre o par amoroso. Ela ao invés de conversar com ele, porque ela não poderia ficar mais, que ela tinha um emprego, ela estava ali passando as férias e se apaixona por esse médico, e ela fica numa situação muito difícil, porque ela não sabe o que faça, que a sociedade não aceita. Uma mulher solteira não aceitava na época. Né? Eu falo na época em que o livro se passa, a história se passa. Depois, o outro romance também é Dora Doralina. Dora Doralina é um livro muito bonito e a construção do romance também é muito interessante. E a Dora foge, se passa também no Nordeste. Embora a grande parte no Rio, todos eles têm uma parte no sertão.
Tem Algo no Sertão e, de uma maneira geral, as personagens são nordestinas, as mulheres, as femininas. Protagonistas é que são as personagens fortes dos romances dela. E ela, na Dora Doralina, ela se apaixona pelo... a mãe, o problema dela é com a mãe. Ela descobre que a mãe tem um caso com o marido, que a mãe fez o casamento dela com essa pessoa. Ela fez porque ela não queria perder o direito dela de mandar na fazenda, que ela era a dona, viúva, mas ela era quem mandava em tudo, e ela fez o casamento da filha. E a filha descobre e foge. E se aproxima de um grupo de teatro, e depois vai até o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ela se apaixona pelo comandante, e depois volta, quando ele morre, ela volta para o sertão e vai fazer o mesmo caminho que a mãe fez, para a fazenda, e fazer tudo como a mãe fazia. E o Memorial de Maria Moura, que, embora se situe no passado, bem no século XIX, mas a Moura dá uma volta por cima. Parece ser a personagem que faz o que todas as outras não fizeram. Só que em todo o romance dela, a mulher, quando se apaixona, ela perde a objetividade. Ela deixa de ser aquela mulher capaz de tudo, forte e destemida. Então, a pergunta dele foi se o sertão estava presente. Não foi isso? Isso, exato. Muito bem, agradeço. Vamos prosseguir, então. Já temos aqui 2 participantes que já levantaram a mão aqui. Primeiramente, o nosso querido Franco Cusa, a quem eu passo a palavra. Obrigado, meu colega Clóvis. Professora Lurdinha, fiquei encantado com a sua manifestação, sua palestra, muito legal, gostei muito. Obrigada. Eu confesso que eu não, esse mês, na verdade, esse trimestre, graças à AMB, eu conheci o mês passado Conceição Evaristo na obra Ponciá Vicêncio. Que fantástica obra. Verdade. Muito legal. E agora, eu vou confessar aqui para todo mundo, eu fiquei apaixonado pela Raquel de Queiroz. Mas olha, verdade, eu fiquei tão emocionado. Eu tenho lido muito, me aposentei há 9 anos, tenho lido muito. Que coisa muito, boa. Verdade. Mas aí a Raquel de Queiroz, ela foi fantástica. Aí, agora, com essas personagens, eu fiquei pensando, falei, como que uma menina de 19 anos consegue pensar tanto isso? Na verdade, porque ela escrevia escondido para ninguém ver, e eu acho que ela imaginava também que ela não iria publicar, porque senão ela teria pelo menos mudado o nome do primo Vicente para primo José, para parecer que ela estava apaixonada. Mas o primo dela, na realidade, não era Vicente, viu? Ela deu o nome de um personagem Vicente, mas o nome dele era outro. Então tá bom. Mas eu fiquei apaixonada. Só, por exemplo, eu separei um parágrafo, que eu não vou ler, mas é o segundo, na verdade, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É o 6º parágrafo da página 65 desta minha edição aqui, que é uma edição antiga. Tal. Ela, num parágrafo, ela consegue retratar assim, a desgraça total que todo mundo estava vivendo. E agora eu não tenho muito para perguntar, não, mas eu tenho assim para contar uma coisa, né? Há 46 anos atrás, eu tinha 16 para 17 anos, além de ser estudante, trabalhar, eu também era meio hippie. E eu rodei, eu tirei 3 meses de férias, junho, julho, agosto, e fiz toda a BR-101 de carona, sozinho e sem dinheiro. Subi até Natal, depois passei para o Rio Grande do Norte, do nosso caminho Quiopes, passei por Fortaleza, e eu comecei a descer. E eu saí de Fortaleza sem nem um centavo e parei num lugarzinho chamado Boqueirão do Cesário.
É. Boqueirão do Soldado fica a 100 quilômetros de Fortaleza, mas ele parecia que ele vivia a 1.000 quilômetros da civilização. Quando descobri, eu fiquei 3 dias encalhado pedindo carona, que eu não conseguia. Quando a população, que era mínima, descobriu que eu tinha estudo, que eu estava assim, prestando vestibular, eles não queriam mais deixar que eu fosse embora. Me ofereceram casa, comida, certo? Para mim ficar, porque eles estavam sem professora há muito tempo. E a pessoa que ensinava as crianças mal sabia ler e escrever. E tinha um posto médico, que não tinha médico há muitos e muitos anos, e quem tomava conta de lá não era uma enfermeira, era a filha da enfermeira, que aprendeu por osmose o que a mãe tomava conta e faleceu. Então, ela era a assistente médica do lugar. De uma pobreza tão grande, e eu não consegui achar ainda, mas eu lembro que eu escrevi um texto enorme, acho que umas 30 folhas em papel de pão, não sei onde é que está, está em algum lugar da minha casa, contando como é que era o lugar. E eu lembrei muito nessa obra da Raquel de Queiroz. Eu fiquei, assim, apaixonado pela obra. Não tem nem pergunta. Bom, para dizer que não tem pergunta nenhuma, será que eu tenho alguma? Não, acho que não tenho pergunta, não. Só admiração profunda por ela, pelas mulheres, pela história, profunda pela senhora, professora Lourdinha, trazer todo esse conhecimento nosso de uma terra tão bonita como o Ceará. Fico muito feliz em ter sido apresentado para a senhora e para a Raquel de Queiroz. Já comprei o Dora Doralina, comprei o Lampião, já estão aqui na minha fila para leitura também. Muito obrigado por tudo. Obrigada ao senhor pela gentileza. Boqueirão do Cesário. Muito bem. Só para acrescentar, eu passei por Icó também, e no livro ela cita Icó. Icó? Eu passei por Icó e ela, no livro é citado expressamente a cidade de Icó. Ah, sim. Icó, na época, antes de Fortaleza se desenvolver, era Aracati e Icó, que eram as maiores cidades do Ceará. Vamos lá, então, na sequência, temos nossa colega Lívia Simone Freitas, do TJ do Amapá. Está com a palavra, Lívia. Obrigada, Kelps. Boa noite a todos novamente. Parabéns, professora Lourdinha, pela palestra. Obrigada. Fiz aqui diversas anotações. Eu também me apaixonei pelo 15, pela escritora, por ela ter escrito a obra com 19 anos e publicado aos 20, e ter sido o 15 ter causado tanto assombro, né, na comunidade literária à época, e imaginaram, inclusive, que não era uma mulher, não poderia ser uma pessoa de 19, 20 anos, muito menos uma mulher, que aquilo ali provavelmente era um pseudônimo, alguma coisa assim, né? Era isso. Pela maturidade, o que me chamou bastante a atenção é a maturidade da escrita. Isso. Ela, né, além de ter essa linguagem direta, não é simples, eu não considero simples, embora ela utilize aquele recurso de linguagem, de utilizar a linguagem do sertanejo, a linguagem da personagem. Não consigo ver uma linguagem simples na narrativa aqui. Me chamou bastante atenção a realidade com que o realismo nu e cru da narrativa, né? Aquele drama daquela viagem sem qualquer recurso, né? Aquele filho que morre durante, aquele sepultamento na beira da estrada, aquilo ali, aquele drama, né? Aquele drama que não tem fim, enfim, e um filho que se perde. Eu fiquei curiosa para saber, sim, e o Pedro, o que aconteceu com ele? Ele fugiu daquela... E não apareceu mais. Daquele flagelo todo, né? Então, assim, é apaixonante o livro. Eu realmente estou bem interessada em ler outras obras de Raquel de Queiroz.
parabéns pela palestra, parabéns à MB pela seleção das obras, e é encantador assim, descobrir. Agora, eu queria fazer só uma pontuação em relação a esse comportamento da Conceição, né? Ao mesmo tempo que ela me pareceu ser uma mulher extremamente independente para a época, né? Na época, ela já era professora, que eu acredito que mesmo naquela época não devia ser muito fácil ser professora. Ela tomar essa decisão de dizer que nunca tinha encontrado alguém suficientemente interessante, né? Ela não queria casar por casar, para cumprir um papel social. Ela queria casar com alguém que ela achasse interessante, né? E por algum ela por algum momento se achou atraída pelo Vicente, né? Que era um primo distante, enfim, mas que, como você falou, ela não conseguiu esclarecer um ponto aí que ela se achou, né, achou que ele estaria tendo um envolvimento, mas, na verdade, ele não tinha um compromisso formal com ela, né? Isso mesmo. Então, assim, ela, não sei se ela foi... o orgulho falou mais alto, ou se ela tinha muito medo, enfim, mas eu achei também uma personagem forte, no meio de todo aquele flagelo da seca, ela ajudou, tirou férias, me parece, que para ajudar as pessoas, e, enfim, eu achei bem, a história é fantástica. É verdade, a crítica ficou surpresa exatamente por isso, pela linguagem, uma linguagem econômica, uma linguagem, eu acho que é viva, uma linguagem econômica e viva, mas eu costumo dizer que escrever fácil é mais difícil. As pessoas que escrevem mais difícil não escrevem bem. Uma linguagem hermética não é bonita. Então, eu acho que a simplicidade é nesse sentido, de ela escrever uma coisa, uma linguagem acessível a qualquer pessoa que tenha um certo nível de cultura, né? Que saiba ler, que possa compreender, e, ao mesmo tempo, é difícil escrever assim, não é fácil, é muito difícil. É interessante também que a Raquel, a maneira como ela começou a escrever, como foi que ela se tornou jornalista. Na época, tinha um concurso de rainha dos estudantes. E a candidata à rainha, ela fez uma carta irônica para o jornal, dizendo que era muito estranho se candidatar a ver um concurso para rainha, numa época que não existia mais a monarquia. Nós não estávamos mais nessa época. Ela ironizou isso e assinou como Rita de Queluz, o R de Raquel e o Q de Quixadá, não é? De Queiroz. Então, ela escreveu como Rita de Queluz, e isso causou uma espécie na cidade. Quem escreveu essa carta, desde aí já se via que ela tinha aquele dom de escrita, não é? Então, o diretor do jornal, que era amigo do pai dela, do doutor Daniel, disse: isso é coisa de Raquelzinha. E era coisa de Raquelzinha mesmo. E ele a convidou para escrever a página de literatura do jornal. Foi assim que ela começou. E ela dizia que era jornalista mais do que romancista, do que escritora, que era muito, que sofria muito para escrever. Eu acho que não é fácil mesmo escrever e ter consciência do que você está escrevendo. Escrever qualquer bobagem, eu acho que é fácil, mas escrever coisas mais complexas é muito mais difícil. Muito bem. Assim ela começou a escrever. Pois não. Pronto. Maravilha.
Antes de passar a palavra para o colega Alexandre e para a colega Adriana, que já levantaram a mão, vou ler aqui um comentário que foi feito pela colega Leonete, que está aqui no chat, né, que ela diz assim: gostei imensamente do livro, não tinha lido nenhuma obra da Raquel e fiquei maravilhada com os temas trazidos, desde o feminismo, a opção de não casar e não ser mãe biológica. Também chamou minha atenção o tema da dor de Cordulina ao entregar o filho para a madrinha Conceição, para a Conceição criar, como forma de preservar a vida e a saúde do menino. Conheci este drama no exercício da jurisdição da infância e juventude e, de fato, fiquei comovida com a leitura do livro, do começo ao fim. Esse comentário de Leonete. Muito bom, Leonete. Muito bem. Passemos, então, aqui para o colega Alexandre Roque, juiz aqui do trabalho aqui na Paraíba. A palavra, colega. Boa noite a todos, boa noite, professora Lourdinha, boa noite, colegas. Primeira vez que eu vou confessar também esse pecado, que o Cocuza já falou também sobre isso. Primeira vez que eu leio Raquel de Queiroz, fiquei encantado, até porque, sendo aqui da Paraíba, né, uma realidade muito próxima. A gente, apesar de eu ter nascido em João Pessoa, capital do estado, mas meus pais são sertanejos. Minha mãe nasceu em Cajazeiras, meu pai em Itaporanga, interior do estado da Paraíba. E eu lembro, professora, que eu era criança, no início dos anos 80, eu via pela televisão, na época estava havendo uma seca terrível aqui na região Nordeste, e eu lembro, assim, imagens muito tristes, pessoas esquálidas, trabalhadores que eram regimentados para construir açudes e recebia lá uma mixaria que era paga pelo Estado na época. E, assim, isso que a gente leu no livro, né, que é um livro de ficção, mas são coisas que realmente aconteceram e que a gente avançou muito, a gente não viu mais assim coisas tão terríveis como aquelas narradas, por conta exatamente acho que o Estado brasileiro passou a dar mais atenção a essas pessoas, né, esses auxílios, essas bolsas, seja lá como se chama. Isso é muito importante. Na própria aposentadoria rural, que a partir da Constituição de 88 eles passaram a receber. Então, essas coisas ajudaram a minimizar, né? Ainda há muita coisa para se fazer, mas, assim, eu acho que hoje a gente vive uma realidade menos ruim do que aquela que a gente já viveu. Mas, assim, são fatos que realmente aconteceram, muito tristes, né? Tudo aquilo que ela relata é muito próximo do que a gente vivenciou realmente. Então, assim, eu fiquei muito encantado realmente com a obra. Parabéns pela exposição, esclareceu muitas coisas para a gente. E vou procurar ler mais coisas de Raquel de Queiroz, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Obrigada. A Raquel também participou desse trabalho da aposentadoria rural, viu? Que bom saber disso aí. É verdade. Opa, ligar o microfone. Vamos, então, aqui. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. Passar, então, aqui para a nossa colega Adriana. A palavra, colega. Liga o microfone, por gentileza. Boa noite, professora Lourdinha. A senhora é um encanto. Obrigada. Um deleite aqui ouvi-la. Eu já tinha lido, acho que na época de escola, mais de 40 anos, eu também agora, li as Meninas, li uma outra obra dela, mas eu não tinha a consciência forte consciência social dela, né? Sendo tão nova e sendo de uma família de recursos, né? Ela era uma pessoa com recursos, perto aí da população, mas desde muito nova despertou uma consciência social que vem reforçada aí pelo que a senhora falou, da participação dela, inclusive, na aposentadoria rural, e que se confirmou pela biografia dela fora, né? Uhum. E eu fiquei... Ela foi muito coerente a vida toda, né? Lutando pelos mais fracos.
Era só um apontamento que eu gostei muito de saber dessa parte da Obrigada. biografia dela. E a obra é uma delícia mesmo de ler. Apesar de um tema muito árduo, flui, né? A gente consegue ler com muita fluidez. Já que vocês gostaram do 15, vocês vão gostar muito de Dora Doralina e da Moura, do Memorial de Maria Moura. Porque o Memorial de Maria Moura é muito no sertão, se passa no sertão, na época dos cangaceiros, aquela coisa, e é uma mulher valente e forte, a Moura. Eu acho que todas elas têm um pouco de Raquel. Teve uma série, né? Uma minissérie, Memorial de Maria Moura, né? Tem, sim. Ela não gostou muito, não. Ela disse, na época, ela disse que achou legal. Não, ela disse que gostou da minissérie e que a Globo é que não gostou dela, porque mudou quase tudo na obra. E ela disse que os personagens dela, as personagens não eram imundas, como a Globo colocou. A licenciosidade poética de quem fez a adaptação, né? Uma linguagem diferente, não é? Bastante eu acho que é difícil se passar para o cinema uma obra em que a gente lê e imagina, quando você está lendo, você cria aquilo tudo na sua cabeça, e quando você vê no cinema, às vezes não tem nada a ver com aquilo que você pensou enquanto você lia, imaginou. Mas tem algumas obras que são bem próximas, são bem feitas. Não é fácil realmente transpor para o cinema uma obra literária. É outra linguagem, não é? Eu, só fugindo aqui, só abrindo parênteses antes de passar a palavra para o Clementim, um dos poucos, assim, um dos filmes que me marcaram bem, assim, de eu ter assistido, e que é bastante fidedigno ao livro, né? E eu vi o filme primeiro, depois eu li o livro e voltei a ver o filme para confirmar a minha impressão, e ela foi confirmada, A Insustentável Leveza do Ser, né, de Suzy King, e que realmente o filme é extremamente fiel. Eu vejo no filme realmente aquilo que eu idealizei mentalmente quando da leitura, né? Mas só um parênteses, mas é muito difícil. São muitos filmes que não retratam realmente aquilo. Muito, muito, muito diferentes. Não é fácil, realmente. Clementim, meu amigo, com a palavra. O microfone. Sobre o microfone. Professora, parabéns. Falar tão bem, era necessário conhecer a obra da Raquel e também conhecer a realidade do Nordeste, né? Então, a palestra agradou muito, eu acho que parabéns. Agora, para ser uma escritora, é necessário, antes de tudo, ser uma leitora. A senhora tem informação dos autores preferidos da Raquel, e desde jovem, né? Assim, ela escreveu 15, ela já aos 19 anos já era uma leitora, não é? A senhora tem essas informações? Eu ia fazer até um comentário na hora que eu estava lendo, esqueci. É que as leituras da Conceição são semelhantes às leituras da Raquel, que ela diz ter lido muito depois que saiu do colégio interno. E aquelas leituras, inclusive socialistas, da Conceição, foram leituras da Raquel. A Raquel era uma tradutora, ela lia muito, depois é que ela foi tradutora, né? Mas ela lia muito porque a mãe dela era uma leitora, quanto mais. Ela vivia lendo a dona Clotilde. Esperavam o trem chegar na estação, que na fazenda, em frente à fazenda, havia uma estação, para trazer os romances, que ela lia todos. Então, a Raquel lia bastante, desde
garota. Tanto é que ela começou a trabalhar no jornal com uma menina, antes de escrever o 15. Ela é de uma família de intelectuais que não tinha educação formal até a avó chegar para ela e pedir que ela fizesse o sinal da cruz. E ela fez com a mão esquerda. Aí a avó disse, essa menina precisa ir para um colégio religioso, para ter uma educação religiosa. E ela foi ser interna e desse internato ela escreveu As Três Marias. Bom. Maravilha. Vamos, então, antes de passar a palavra para o Antônio de Araújo Ribeiro, tem um comentário aqui do colega Jorge Cardoso, que ele diz, parabéns pela excelente palestra, motiva a ler outras obras de Raquel de Queiroz. É o Jorge Cardoso, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Pois não, então agora o colega Antônio de Araújo Ribeiro, ou é sua filha quem... O microfone está agora. Não estamos lhe ouvindo agora. Agora sim, pode falar. Professora, boa noite. Boa noite. Estou satisfeito com a sua palestra. Sou seu conterrâneo, de Crato, Ceará. Ai, estudei que legal. No Liceu de Ceará. Que bom! Então, nós vamos matar as saudades, né? Eu estou aqui no Rio, já estou pensando na praia lá de Fortaleza, entendeu? Mas eu fiquei entusiasmado com a sua habilidade e maneira de expor de forma convincente, light, entendeu? E mesmo não fazendo a pergunta diretamente, que eu fiquei emocionado, porque conterrâneo, quando veio o conterrâneo, até esquece dos assuntos, entendeu? Mas me chamou a atenção um detalhe. O Castelo Branco, nosso presidente, falecido, né? Ele retornava da casa da Raquel no dia em que o acidente ocorreu com ele em Fortaleza, em que houve aquele problema do jato, né? Colidiu com o avião dele, e o Castelo, a senhora sabe que, notoriamente, ele era um homem muito preparado. Diz que também ele se relaciona muito bem nessa parte intelectual com a Raquel, entendeu? Então, só uma curiosidade, como a senhora é uma profunda conhecedora dessa matéria, ele foi lá para visitar, fazer um livro junto. A senhora sabe alguma... Isso é uma curiosidade, a senhora também está livre para falar, entendeu? É porque a senhora, como tem um conhecimento tão amplo, ficou aquela incógnita. Por que Castelo foi para lá com a família, passar um dia lá? Eram próximos, além dele, os irmãos também, entendeu? E a outra particularidade é o seguinte, os reflexos do livro 15, porque lá em Crato, da minha época de menino, o pessoal falava que houve muito arrastão, entendeu? Que muita gente invadiu lá no Juazeiro, em Crato, e houve isso, houve aquilo outro. A gente, ao ler o 15, a gente sente uma coisa mais séria, mais nobre, entendeu? Sem nenhum caráter assim, de jornalístico, mas um caráter mais de literatura. Tanto que ela criou aquele formato das famílias, né? Um em Fortaleza, outro no interior. Então, se acessa as duas passagens. Uma, a do Castelo, que é uma curiosidade, a senhora está livre, e a outra, o que resultou o 15, com tantos programas sociais também que nós temos hoje, né? Apesar que não atinge até hoje, nós não alcançamos o que nós desejamos para os brasileiros, né? Mas, inegavelmente, há muitos projetos aí, em andamento, até ministério, né? Em 45, o Zé Linhares, também do Ceará, ocupou o poder por alguns meses, 3 ou 4 meses, por aí. Ele criou o DENOX, que hoje virou um ministério, o Departamento Nacional de Obras Secas, que hoje virou ministério. Então, a gente vê que hoje o reflexo da obra dela criou uma dimensão enorme, só que nós ainda não conseguimos, de forma objetiva, acudir aos nossos irmãos. Uma leitura assim, geral dessa minha colocação, diante da sua capacidade e conhecimento profundo, qualquer lição que a senhora dê agora, eu vou guardar no meu coração. Obrigado. Eu acho que o senhor estudou no grande Liceu do Ceará, onde estudaram
as personalidades maiores do Estado, inclusive o Castelo Branco e o pai da Raquel, também estudou no Liceu do Ceará. Quanto a esse problema da seca, essa passividade do governo, não é, em relação ao sertanejo, eu acho que, como não sei se foi o juiz Kelps que falou, em que essas ações que têm sido feitas, não me lembro quem foi que falou, têm amenizado, não é, bastante esses programas do governo, mas eu acho que falta muito para haver um equilíbrio, não é? Porque é um desnível muito grande. São poucos que detêm muito e a maioria não tem nada. É uma situação muito triste, infelizmente. Como a Raquel só fez mostrar também a situação, ela não deu nenhuma solução. Eu acho que todos nós sentimos isso. E a outra questão foi em relação à presença do Castelo Branco lá na fazenda. Sim, eles eram muito amigos. Ainda tinha essa questão do parentesco, não é? Que a Raquel dizia que era também ainda parenta dele, mas eles eram muito amigos, eles se frequentavam, mesmo no Rio. O Castelo, quando vinha à Fortaleza, ele tinha umas primas que moravam no meu quarteirão, do meu pai, onde eu morava, e ele parava lá o carro oficial, descia e se sentava na varanda para conversar com elas. Ele e a Raquel, ele foi mesmo visitá-la. Inclusive, levou a amiga dela, a Alba Frota, que era uma das Três Marias, a grande amiga dela desde o Colégio da Imaculada Conceição. Esclarecido. Só mais uma questão, já estamos nos aproximando aqui já do final. Se alguém não tiver já outra questão para formular para a professora Lourdinha, só um comentário. A personagem Conceição, embora tenha sido, digamos, uma opção, né, não se casar nem ter filhos, né, mas não deixa de ser também uma questão profética em relação à própria Raquel, que embora tenha casado e tenha tido uma filha, mas essa filha morreu, né, com 1 ano e meio de idade, não é isso? É verdade. Alguma coisa assim. Clotilde. E ela não teve mais filhos. Ela não podia mais ter Clotilde, filhos. Não é? Ela teve aquela criança e ela faleceu, não é? E aquilo ali foi uma coisa muito que a traumatizou muito, inclusive em alguns romances. No romance Caminhos de Pedra, eu acho que é no Caminhos de Pedra, que a criança morre, que ela perde um filho. Essa questão de perder um filho, isso balançou tanto que o casamento dela, eu acho que isso também foi, esse fato foi uma das causas. Eu acredito, não tenho certeza, não. E aí vivenciou algo do drama que suas personagens, né, exatamente também. Eu acho, né? que ela colocou já morte de uma criança, agora ela colocou sendo um menino no romance. Sim. Mas no próprio o 15 tem um filho também, né, do Chico o Bento. Filho do Chico Bento, mas ali ela ainda não tinha. Não tinha, é claro. Mas foi um tanto profético até, né? Algo que ela própria iria experimentar. Mas ali o interessante é ela preparar um ambiente para que ela possa ter uma vida mais ativa, não é? Trabalho e ter um filho. Eu achei muito interessante isso, porque ela diz que o menino é um filho. Eu posso dizer também que tem um filho. Professora, eu poderia fazer mais uma observação? Pode. Colega Kelly? Um colega perguntou o que ela lia, alguma coisa assim, quais eram as influências dela.
Ela foi amiga de Graciliano Ramos, né, alagoano, que escreveu Vidas Secas. O 15 influenciou o Vidas Secas? Eu acredito que não, mas eu acho que que eles queriam, esse romance de 30, era mostrar a realidade do local, da região delas. Por isso é o regionalismo, né, do romance de 30. Então, cada um à sua maneira, e é interessante porque a Raquel, no início do romance, ela não diz o nome dos meninos, não é? Só ao longo do romance é que nós vamos descobrindo o nome do Pedro, do Josias e do Duquinha. E já o Graciliano não dá nome aos meninos de jeito nenhum. Eles eram amigos, muito amigos. Houve um momento em que estavam em Alagoas vários escritores, e ela dizia que era muito interessante que o Graciliano, uma vez, escreveu um negócio, arrependeu-se, amassou o papel, botou dentro do lixo e no dia seguinte queria encontrar o escrito. Eram vários que estavam ao mesmo tempo em Alagoas. Eles tinham um grupo muito, muito bom durante um determinado tempo. Ela contava muitas histórias deles. Eu li alguma coisa que eles trocavam muita figurinha, eles pediam muita opinião do outro a respeito de alguma coisa que eles estavam escrevendo. Era José Lins do Rego também, estava nessa época lá. Era um grupo de intelectuais, de escritores, mas foi a época em que ela perdeu a filhinha. Obrigada, professora. Cleópis, eu vou fazer um protesto aqui. Porque se a gente encerrar o trabalho sem uma pergunta da Fernanda, o encontro não vai estar completo. E aí eu fui professor a vida inteira e eu falava para os meus alunos o seguinte: o professor conhece todos os alunos no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, eu apresentava o meu curso inteiro e deixava e exigia que todos fizessem perguntas. E pelas perguntas eu conseguia saber quem eram os alunos. E aí as perguntas da Fernanda, a gente percebe que nós temos assim, uma verdadeira figura maravilhosa, de uma intelectualidade que o pai deve morrer de orgulho, né, São Antônio? É a Fernanda, Lourdinha, é a filha do colega Antônio, que toda vez participa conosco aqui, sempre tem realmente perguntas muito inteligentes. Antônio Fernanda, teria alguma Araújo pergunta, Ribeiro. algum comentário, Fernanda? Poxa, é porque essa semana eu estou em provas, aí ficou uma coisa meio confusa. Eu até tive que sair mais cedo da faculdade para estar aqui. Mas, né, uma vez, né, tendo a palestra da professora, me fez lembrar bastante de uma coisa que eu aprendi nas aulas de geografia, acerca da indústria da seca, né? Como até hoje em dia a questão da seca do Nordeste, ele é um artifício político, que não tem, assim, uma vontade genuína em se resolver para que se possa se eleger em cima dessa eterna promessa de que vai resolver esse problema. E é curioso que ela fala sobre isso em uma obra de quase 100 anos atrás, né? Como essa perspectiva não mudou e ela continua bem forte. É verdade, Fernanda. Infelizmente, não é? Infelizmente. Infelizmente, mas, se Deus quiser, dias melhores virão. A esperança não morre nunca. Jamais. Muito bem, eu creio que tenhamos já cumprido com o nosso horário, cumprido com a nossa programação, né? Gostaria, mais uma vez, de agradecer penhoradamente aqui a professora Lourdinha Leite Barbosa pela aceitação ao nosso convite para que viesse nos trazer aqui luzes a essa obra maravilhosa, o 15, né? E sobre essa altura também, indiscutivelmente, muito rica, né? A Raquel de Queiroz. Agradecer também a presença de cada um dos colegas que aqui estiveram, né? Que deram a sua contribuição também com suas perguntas, ou mesmo comentários, ou mesmo passivamente assistindo, mas que também, com certeza, souberam aproveitar bastante aqui a nossa programação. Gostaria apenas, para finalizar, de lembrar que no próximo mês, na última quarta-feira do mês de maio, portanto, dia 27
dia 25 de maio, às 18h30, nós teremos mais um encontro, estudaremos a obra A Disciplina do Amor, de Lígia Fagundes Teles, né, que nos deixou na semana passada, ou foi semana retrasada, né, há poucos dias, nos deixou com quase 100 anos de idade. Né? Então, também uma obra, com certeza, digna, né, do nosso estudo, da nossa melhor compreensão e que vai enriquecer a cada um de nós. Então, ficam todos convidados para, no próximo mês, mais um encontro e um abraço a cada um dos colegas aqui presentes. Eu queria fazer Pois não, se quiser fazer aí a sua, claro, a sua... Eu quero agradecer bastante a todos a participação, o convite do Clube de Leitura, do Clementim, de todos que participaram, e dizer que esse livro da Lígia é maravilhoso. A Disciplina do Amor é aquela coisa da insatisfação humana. Nunca se está satisfeito. E se nós estivéssemos satisfeitos, não teríamos mais interesse. Temos que estar sempre em busca de algo, não é não? Foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada a todos. Prazer todo nosso. Obrigada. Vamos lá, então. Muito obrigado a todos. E Franco Cocuza, não sou do Rio Grande do Norte, embora adore o estado do Rio Grande do Norte, sou pernambucano, porém magistrado na Paraíba. O pernambucano. O Nordeste é ó. Só tem gente olha, vou só para terminar. Está tudo em casa. O Nordeste é maravilhoso, né? Aqui em casa eu criei, porque eu criei o seu Antônio, do interior da Bahia, ele teve 5 filhas, das quais eu criei 4. E ele virou assim, uma veio aqui para ajudar quando nasceu meu primeiro filho, depois outra vez, chegou uma hora, eu tinha 4 filhas dele aqui em casa, e o primeiro idioma que os meus filhos aprenderam foi o baianês. Depois do baianês, eles aprenderam o português. Eu amo o Nordeste, viajo para o Nordeste todo ano, sem falta. Olha, a gente grifando os termos ali do 15, tem muita coisa interessante. Figura de linguagem, metáforas que a gente nem percebe, só quando lê é que vai ver. O Ceará também tem um dialeto próprio que é impressionante. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo o livro, fiquei pensando que tem algumas expressões que só quem é do Nordeste sabe, por exemplo, mod. É verdade. Mod. Isso, promode, cruvia. Achei muito interessante o glossário no fim do livro. Achei bem interessante, ele inteirinho. Gostei mesmo. Pois então, muito obrigado mais uma vez a todos. Não é? À vontade. Em outra ocasião, quem sabe, nós nos encontraremos novamente. Isso. Obrigada a todos. Grande abraço.